Ora, boa noite. Alimentos, vestuários e medicamentos lideram a lista dos produtos mais adulterados em Angola. Ministro da Indústria e Comércio anuncia para junho a adesão de Angola à Zona de Comércio Livre da SADC. Cabinda vai contar com um centro logístico para armazenar e conservar vacinas. Lá fora, a Amnistia Internacional acusou o M23 de possíveis crimes de guerra na República Democrática do Congo. Hoje é terça-feira, 27 de maio de 2025. Bem-vindos ao Girassol Jornal. Ora, boa noite. Já estão sob custódia da polícia os dois cidadãos protagonistas do aparatoso acidente de viação que resultou na morte de um automobilista na estrada do Patriota, aqui em Luanda. Os supostos marginais encontram-se em estado grave numa unidade hospitalar. Dois cidadãos foram detidos na manhã de hoje, apontados como protagonistas de um acidente de viação aparatoso que ocorreu na estrada à direita do Patriota e resultou na morte de um cidadão de 42 anos de idade, que em vida respondia pelo nome de Alcino Rezende. A Polícia Nacional, através do superintendente-chefe Nestor Goubel, já se pronunciou sobre o ocorrido e aponta mais detalhes do acidente. Presume-se que o veículo que se faziam transportar os implicados foi roubado nas primeiras horas do dia durante um assalto. E porque no interior da viatura foi encontrado uma arma AKM, mas não teve a mesma sorte o cidadão, o pacato cidadão que ia para o serviço, porque de ferimentos graves resultou, ainda foi levado para uma clínica na zona do bairro Onga, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e foi a óbito, acabou por falecer. Já os dois indivíduos foram socorridos para o Hospital Geral, onde até a dada altura, ou até esta altura, estão a receber, pelaquilo que são as últimas informações que tive do piquete do Hospital Geral, estão a receber cuidados médicos, embora em estado grave. A polícia garante que os dois indivíduos internados estão sob olhar atento das forças da ordem e o processo crime já foi encaminhado ao Serviço de Investigação Criminal para as tramitações que se impõem. A oitava sessão de julgamento do processo no qual são arguídos os generais Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa, Leopoldino Fragoso do Nascimento General Dino e mais 5 arguídos foi adiada para a próxima segunda-feira, dia 2 de junho. A decisão foi tomada a pedido do defensor oficioso da empresa CIF, que solicitou 5 dias para consultar os autos e preparar a sua contestação a ser apresentada por escrito ou oralmente. O pedido foi aceito pela veneranda juíza conselheira Anabela Valente e subscrita pelo Ministério Público e os mandatários judiciais dos arguídos. Deste modo, para a sessão de segunda-feira está prevista a leitura da contestação do defensor oficioso da arguída China International Fund e o início da fase de produção de provas. O processo conta com 38 declarantes que deverão ser ouvidos ao longo das próximas sessões. Os arguídos respondem pelos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influência. O governo de Luanda diz que não vai recuar na decisão tomada relativamente à devolução dos ginásios do Quilamba às direções das escolas e espaços que atualmente estão sob gestão de privados. Os espaços devem ser devolvidos até ao dia 30 de junho próximo, uma medida aplaudida pelos munícipes daquela localidade. Luzia Diogo é estudante da 10ª classe do Instituto Politécnico de Administração e Gestão do Quilamba, uma das instituições apetrechadas com sala de ginásio e que está sob gestão privada. O espaço, ora criado para a promoção da saúde dos alunos, não lhes tem servido. Para o efeito, devem pagar um valor de 10 mil kwanzas. Tem ginásio, sim. Os alunos podem usufruir do ginásio, mas acho que a mensalidade são 10 mil kwanzas para os alunos. E acho que também tem a parte privada do ginásio, onde as outras pessoas que não
fazem parte da escola podem usar. Sabendo que o ginásio está dentro da escola, eu acho que tinha que ser dos alunos, nesse caso, não uma parte não privada. Já Teresa Neto afirma que na sua instituição a sala tem sido aproveitada para atividades promovidas pelo próprio instituto. Porém, indignada, afirma serem muitas as escolas na centralidade do Quilamba, com ginásio e sob gestão privada. Até só utilizamos o ginásio quando tem atividades, palestras, defesas finais ou pré-defesas, é que usamos o ginásio da instituição. A escola é do Estado e nós alunos temos que ser beneficiados e não estamos a ser. Em resposta, o governo da província de Luanda garantiu que os espaços devem ser entregues às escolas até 31 de junho. Sem gravar entrevista, alguns pais e encarregados de educação disseram à nossa reportagem que a medida vem em boa altura, pois é um serviço que muito faz falta à classe estudantil. E o vice-governador para o setor econômico, Jorge Minguens Augusto, ressalvou ser uma decisão sem volta e que já estão identificados os espaços para o funcionamento de ginásio na localidade. Há responsabilidades a nível do Estado neste acordo. Estamos a cumprir, já entregamos os terrenos, estamos a infraestruturar a zona em que selecionamos, que é uma zona privilegiada aqui no Quilamba. A desocupação dos ginásios nas escolas do Quilamba é resultante de um acordo celebrado a 30 de dezembro de 2024 entre o governo da província de Luanda e os promotores de ginásio na referida centralidade. Novo centro logístico para Cabinda, melhor armazenamento e conservação de vacinas do PAV. Em destaque. O setor salineiro é dos que promovem empregos diretos no país. Apesar de animador, o setor precisa de outras valências para contribuir mais para o desenvolvimento sustentável. A nossa equipa de reportagem esteve no Bengo e constatou isso mesmo, na região do Sarico. A produção do sal em Angola tem crescido nos últimos anos, com a produção a superar as 200 mil toneladas. Benguela é a principal produtora de sal no país, representando 74% da produção nacional. O país tem a capacidade de produzir muito mais sal do que o atualmente consome. Como é feito, então, a produção do precioso sal? As águas provavelmente saem da praia. Sim, saem da praia geralmente com 2,5 de temperatura. Então nós fizemos esse processo de tudo que vai fazendo, passando pelos concentradores, até que chega nos últimos concentradores, com 23, 24. E daí já, com 23, 24, então começamos a meter nos canteiros, que são cristalizadores, que já materializam sal, como estamos a ver já aqui. O desenvolvimento do setor salineiro pode contribuir para a segurança alimentar e para a geração de empregos e riqueza no país. João Batista e Francisco Luiz dizem ser satisfatório trabalhar nas salinas e com o que ganham conseguem sustentar a família. Já dá para aliviar, uma vez que a sociedade encontra-se no desemprego e ter uma pessoa assim, como a minha pessoa, com a responsabilidade que eu tenho, que eu arco, já dá para fazer alguma coisa em casa. O salário que eu recebo, para mim, não recebo muito, é para aquele mesmo que chega para resolver a família de casa, se me dá um jeito mesmo. O processo continua na fábrica com a lavagem do sal, secagem, iodização e ensacamento do produto, como explica o responsável da refinaria, Manuel Cavungo. Começamos lá, vai a entrada do sal e ele vem para a lavagem. A lavagem vai a segunda lavagem, depois vai para o funil. Depois do funil vai para a moagem de tratamento com água, depois passa para o canal onde está o canal do iodo, passa para a iodização e vai para a moagem na parte seca. Depois daí passa o processo, vai diretamente para a peneira, onde separa o grosso, meio grosso e o fino. E daí depois vai para a parte da... ao consumidor final. Calcula-se que podemos tirar mais ou menos entre 7, 8, 10 toneladas mais ou menos, podemos tirar diário. Para o mestre em saúde pública, Nelson Clinton,
diz que o consumo do sal não iodizado é um atentado à saúde pública. Para a saúde humana representa uma ameaça global ao sistema mundial de saúde pública, uma vez que a ausência do iodo em qualquer alimentação, desde a concepção, que é ultrauterina, até o envelhecimento, terá problema como surdez, o mutismo e o problema cardiovascular. A ausência do iodo também causa alteração no bócio, que é uma glândula ligada à tireoide, por isso é que notamos muitos indivíduos têm uma inflamação no pescoço, o hipertireoidismo, os problemas congênitos, a má formação congênita, problemas cognitivos e problema de desenvolvimento. O programa alargado de vacinação em Cabinda ganha novos meios, espaço para a conservação das vacinas, um centro logístico, 4 motorizadas e um carro equipado com sistema de conservação de vacinas ficam à disposição do serviço do PAV naquela parcela do país. Cabinda ganha um centro logístico de vacinas. De acordo com a Direção da Saúde, durante muito tempo a província foi apresentando dificuldades de conservação e proteção de vacinas. Nesta altura, a situação está controlada. O novo centro tem a capacidade de conservar 2 toneladas de vacinas com apoio de alguns meios que foram disponibilizados para o processo. Existem muitas doenças preveníveis e com a vacinação podemos, caso haja cobertura e cumprimento da vacinação, prevenir muitas doenças. Tanto nós, para além da reabilitação, criamos condições logísticas, recebemos um carro especializado, não é, que quando da estada de Sua Excelência, Presidente da República, ao Japão, tanto foi uma doação do governo japonês e o Presidente da República, através do Ministério da Saúde, fez chegar à província de Cabinda este meio que vai conferir melhores condições de transporte e próprio meio também tem condições de refrigeração das vacinas de um ponto a outro. Agora que temos 10 municípios, vai permitir transportarmos as vacinas com melhores condições e com temperaturas standard adequadas. O secretário provincial da Saúde, Rubén Buco, disse que os municípios terão esses centros de conservação de vacinas. Alguns meios que nós recebemos e que vai reforçar alguns municípios com carência de luz elétrica. Estamos a falar sobretudo de Miconge, do Necuto, Massabi e Tanduzinze, onde temos problemas sérios ainda de corrente elétrica. Recebemos painéis solares e os senhores administradores, conforme os senhores jornalistas puderam acompanhar, fizeram a recepção, vão levar e a equipe técnica, no âmbito de uma planificação de instalação, vai posterior fazer as instalações desses meios nos municípios que fiz referência. A governadora Susana Abreu disse que o objetivo passa em desenvolver ações que visam garantir a saúde das populações. Nós estamos muito satisfeitos, esperamos que este centro funcione com eficiência e eficácia para que não falte mais vacina, sobretudo às nossas crianças, sobretudo aquelas vacinas de rotina, e para que todos nós possamos sentir o benefício desta central logística do programa alargado de vacinação. Foram entregues 4 motorizadas, uma viatura e outros meios que vão servir de apoio ao programa alargado de vacinação. As creches da centralidade do Quilamba, que foram construídas com fundos públicos e que estão sob gestão privada, não beneficiam o Estado. Uma cláusula que pode mudar, afirmou o coordenador da Comissão Multissectorial para a Conformação das Irregularidades de Exploração do Património Público de Luanda, Jorge Miguel Augusto. Durante uma visita aos centros infantis, nesta terça-feira, os gestores que não comprovarem a sua capacidade financeira podem ver o contrato rescindido. São contratos, muitos dos quais celebrados há mais de 10 anos, em 2014. Porém, os gestores sublinham que os mesmos entraram em funcionamento 1 a 2 anos depois, respectivamente, por questões administrativas e de degradação das infraestruturas que obrigaram a obras de melhoria.
Infelizmente, encontramos a creche em mau estado. As portas encontramos vandalizadas, as janelas quebradas, os vidros partidos e o recinto tinha mesmo muito lixo e capim. Então, fez-se um grande esforço econômico que é para superar essa situação. Nós temos aqui uma quadra perto ao nosso centro, então tem alguns meninos, né, que normalmente passam ali o dia. E quando vem que há alguma fragilidade na segurança, eles aproveitam-se e fazem das suas. Celebramos o contrato em 2014. Não poderíamos entrar sem ter a licença para fazer o trabalho com criança. Em 2014 a 2017 começamos o trabalho de manutenção da estrutura, porque vendo que era uma estrutura que tinha sido acabado de fazer obras e ficaram muito tempo fechada, então houve necessidade de fazer um trabalho de manutenção. Com a nova divisão político-administrativa, algumas instituições que celebraram os contratos com as creches e com vista a regularizar os ativos do Estado sob gestão privada, foi criada uma comissão multissetorial que esteve pela segunda vez na centralidade do Quilamba. Jorge Minguens Augusto, coordenador da referida comissão, faz um balanço positivo da visita, mas diz não se justificar o estado em que se encontra a creche Estrelinhas pelo tempo que encerrou para obras, em dezembro de 2024. Estão com a previsão de reabertura agora no mês de agosto. E foi exatamente a recomendação que demos. Ela tem muitas boas condições, quer de infraestrutura, quer de equipamentos e meios. Provavelmente poderá ser daquelas que nós visitamos até hoje que melhores condições tem. E daí pressionarmos o parceiro para que neste curto espaço de 2 meses ele volte de facto a abrir essa creche, porque ela tem condições, localização e tudo para voltar a servir a população do Quilamba. Quem estiver a gerir mal e nos provar que de facto não tem condições, naturalmente o Estado vai recuperar estes bens e vai de facto procurar formas, de forma legal, de entregar por via de concurso público a outras entidades que possam de facto gerir comprovadamente. Em todo o caso, o vice-governador garantiu que se vai manter o princípio de gestão privada, porém com uma melhor atuação governamental. Jorge Mingues fez saber igualmente que os espaços não têm rentabilidade para o Estado. Os contratos foram celebrados numa perspectiva totalmente contrária daquilo que é a nossa realidade hoje. E esse é um dos elementos que nós vamos nessa discussão rever e ver como é que o Estado de facto possa poder de facto ganhar alguma questão em termos remuneratórios. As creches na centralidade do Quilamba cobram por criança entre 40 a 45 mil kwanzas. Os produtos alimentares lideram a lista dos mais adulterados em Angola, seguidos pelos vestuários e medicamentos. Os dados foram apresentados pelo Instituto Angolano da Propriedade Industrial durante o workshop sobre intercâmbio de boas práticas de combate à contrafação para os PALOP, que decorre aqui em Luanda. A alteração de produtos alimentares está no topo das preocupações das autoridades angolanas no combate à contrafação, fenómeno que atinge também o setor dos vestuários e dos medicamentos, colocando em risco a saúde pública e a economia formal do país. A constatação foi feita nesta terça-feira durante o workshop sobre intercâmbio de boas práticas de combate à contrafação para os países africanos de língua oficial portuguesa. De acordo com a diretora-geral do Instituto Angolano da Propriedade Industrial, Ana Paula Miguel, deve haver uma cooperação internacional no enfrentamento da contrafação, considerando que o fenómeno não conhece fronteiras e representa uma séria ameaça à inovação, à concorrência leal e à segurança dos consumidores. A necessidade de nós acautelarmos enquanto Estado angolano essa questão dos produtos sem qualidade, que não oferecem segurança para o consumo dos cidadãos. Então há necessidade dos países, de uma forma geral, acautelarem essa questão. Os produtos alimentares são os que mais adulterados, que a adulteração acontece, bem como os vestuários. Os vestuários também estão
estão nessa ordem, mas sem esquecer também dos produtos farmacêuticos, no caso os medicamentos. Por outro lado, a Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias de Saúde, ARMED, alertou para a dificuldade da identificação de medicamentos falsificados devido às semelhanças com os originais. Os medicamentos que mais são falsificados são os produtos que mais se usam. Alguns produtos antimaláricos, vamos falar de antibióticos, vamos falar de analgésicos, porque vocês sabem que as pessoas, e acredito que vocês também, quando têm uma dor de cabeça, vão correr à procura de diclofenac com paracetamol. Esses são os produtos que muito mais são falsificados. Os antibióticos, porque as pessoas gostam muito de tomar antibióticos, mesmo receitados, mesmo não receitados, o que é um erro, porque um antibiótico deve ser receitado por um médico, mas quando o medicamento é muito solicitado nas farmácias, então o que acontece? Existe a procura é muita, a quantidade é pouca, então aparece a falsificação. E a presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Portugal, Ana Bandeira, realçou a necessidade de partilha de experiências entre países lusófonos para enfrentar este problema de forma coordenada e eficaz. Sem dúvida, há estudos que comprovam de facto o quão nefasto é a contrafação, não só ao nível das perdas económicas, mas também da saúde do consumidor. E é isso que é importante nós sensibilizarmos a opinião pública, o consumidor, para o perigo que é comprar produtos contrafeitos, seja ao nível de brinquedos para crianças, seja ao nível de roupa, de vestuário, até peças sobressalentes de automóveis, de aviões. Portanto, têm sido inúmeros os alertas que são feitos e, portanto, de evitar seguramente em todas as áreas. Organizado pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, o evento visa reforçar a colaboração regional e transfronteiriça na proteção da propriedade intelectual e na repressão à pirataria comercial. O projeto é financiado pela União Europeia com um orçamento de 17 milhões de euros no âmbito do programa AFRIPI. Este projeto é um projeto com valor de 17 milhões de euros, que cobre todo o continente africano, onde a Comissão Europeia contribui com 70% do valor e a nossa agência, o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, contribui com 30% do valor total do projeto. E esperamos criar mecanismos juntos de combate à contrafação. O Ministério da Indústria e Comércio alertou sobre os perigos da contrafação para a economia nacional e avançou que os lucros gerados com produtos falsificados alimentam redes criminosas organizadas ligadas ao tráfico de drogas, armas e até ao terrorismo. O Conselho de Igrejas Cristãs em Angola realizou nesta segunda-feira o culto ecuménico de recepção à delegação eclesiástica africana que marca a presença da Conferência das Igrejas de toda a África. O evento decorre até ao dia 30 do corrente mês no país, visa fortalecer a capacidade regional no desenvolvimento de liderança na Igreja. Fiéis de diversas denominações religiosas estiveram reunidos para a celebração de culto ecuménico de recepção a uma delegação eclesiástica africana que marca a presença na Conferência das Igrejas de toda a África que Angola acolhe. O evento, que decorre até ao dia 30 deste mês, visa fortalecer a capacidade regional no desenvolvimento da liderança ética, eclesiástica e ecogestão para líderes seniores das igrejas. Vladimir Agostinho, secretário-geral do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, na qualidade de anfitrião, considerou o momento de oração e comunhão como um marco para a reafirmação da unidade da Igreja Africana e da partilha de experiências entre líderes cristãos do continente. Este evento reafirma a unidade da Igreja Africana, a cooperação intereclesiástica e a partilha de experiência entre líderes cristãos do continente. Com este gesto, reafirmamos o nosso compromisso com a promoção da unidade cristã, a formação de lideranças e o fortalecimento da missão profética da Igreja em Angola, em particular, e em África, no geral. Agradecemos profundamente a presença de todos os ilustres convidados neste culto, que não é apenas um testemunho de fé, mas também um marco que ficará registrado na história do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola. Para o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, a iniciativa da conferência é louvável e deve ser rotineira. Penso que precisamos multiplicar atividades de género, esperando que, com os frutos destes encontros,
possamos contribuir melhor para o desenvolvimento do nosso continente e dos nossos povos. Estamos unidos não só na fé, mas também nas ações que visam resolver os problemas que o nosso continente enfrenta. Presente no culto, a vice-presidente do MPLA, Mara Chiosa, classificou o evento de edificante, uma vez que a Igreja é parceira do Estado. Um encontro que seguramente os nossos líderes religiosos deverão voltar a avaliar ou analisar o papel da Igreja, o importante papel da Igreja na nossa sociedade. Portanto, as igrejas continuam a ser um parceiro importante para o nosso partido. Por isso é que estamos aqui também. Aliás, não podia ser diferente, uma vez que comungamos os mesmos princípios, que são os princípios da paz e da reconciliação nacional, o princípio da solidariedade e do amor ao próximo e, essencialmente, o princípio da necessidade de continuarmos a moralizar a nossa sociedade. Por outro lado, Mara Chiosa destacou o contributo da Igreja para a moralização da sociedade. Portanto, é importante fazermos esse reconhecimento público do excelente trabalho que as nossas igrejas têm estado a fazer incansavelmente a nível das nossas comunidades e têm estado também a consolidar e a pacificar as famílias angolanas de uma forma geral. Portanto, o nosso encorajamento vai para o SICA, portanto, para todas as igrejas que constituem essa grande plataforma religiosa e auguramos que os trabalhos durante estes dias em que estarão aqui também no nosso país, líderes religiosos de outros países africanos possam surtir os efeitos desejados. Na conferência que decorre até o dia 30 deste mês, participam secretários gerais dos conselhos cristãos e bispos de diferentes denominações religiosas de África e é orientada pelo secretário-geral da Conferência das Igrejas de toda a África, Fidon Mombek. A Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis realizou hoje a cerimónia de assinatura do contrato de serviços com risco referente à área da concessão do Bloco 4. O referido evento assinala mais um passo no cumprimento do plano estratégico da ANPG, em alinhamento com a Estratégia Geral de Atribuição de Concessões Petrolíferas 2019-2025. A celebração deste contrato de serviço com risco, assinado nesta terça-feira entre a ANPG e a Eto Energias, enquadra-se na Estratégia Geral de Atribuição de Concessões Petrolíferas 2019-2025, aprovada pelo Executivo angolano para a promoção de um setor petrolífero competitivo. Assim, a Eto Energias vai, doravante, prestar serviços de pesquisa e exploração de petróleo no Bloco Baixo Congo 4, segundo avançou o presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Petróleo e Gás, Jerônimo Paulino. O titular do Poder Executivo, por meio do Decreto Presidencial número 275/14, de 23 de setembro, atribui à Constitucional Nacional os direitos mineiros de prospecção, pesquisa, avaliação, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos líquidos e gasosos na área de concessão do referido bloco, bem como aprova o contrato de serviço com risco a ser celebrado com o respectivo grupo empreiteiro. A Eto Energias avança que o primeiro passo que vai dar é o serviço de pesquisa. A perspectiva é que nos próximos 4 anos passe para o processo de exploração, como referiu Edson dos Santos, presidente do Conselho de Administração da Eto Energias. Foco da Eto Energias passar para a exploração, desenvolvimento e produção deste ativo nos próximos 4 anos. Primeiro temos que provar e confirmar a existência de petróleo em reservas comerciais e depois passar à produção. A expectativa da Eto é aumentar a sua produção no onshore de Angola, que é hoje de 5 mil barris, para próximo de 15 mil barris de petróleo dia. Durante a cerimônia de assinatura do contrato, o secretário de Estado para os Recursos Minerais, Petróleo e Gás, José Barroso, realçou que o objetivo desta parceria é mitigar os efeitos do declínio acentuado da produção em Angola. Que se possa, então, no curto espaço de tempo, termos um maior conhecimento geológico do nosso território,
também termos um inventário maior de reservas e depois então desenvolver os programas necessários para que se possa aumentar a produção nacional. A assinatura desse contrato de serviço com risco para o Código 4 é um bom exemplo e é maior ainda, é de realçar ainda o facto, como disse o excelentíssimo Sr. PCA, o facto de estarem envolvidas empresas nacionais. Entretanto, em relação ao incidente que aconteceu no passado dia 20 na plataforma petrolífera da Chevron, em Cabinda, e que vitimou 2 trabalhadores, o responsável da Eto Energias, Edson dos Santos, garantiu apoio para a recuperação dos feridos e das instalações, uma vez que tem participações no referido bloco. Tristes, todo o setor, toda a indústria, eu diria até todo o país, visto que 2 pessoas perderam a vida neste trágico incidente. Os nossos corações estão com as famílias, desejamos rápidas recuperação aos outros colaboradores que se magoaram e temos apoiado o operador, que é a Chevron, no seu processo de recuperação das instalações e, acima de tudo, de garantir a recuperação das pessoas, visto que a segurança é a prioridade número 1 no setor. 3 homens com idades entre os 39 e 59 anos foram detidos pela polícia esta segunda-feira no Lubango, acusados de tentativa de assalto à residência de um cidadão de nacionalidade chinesa. Os suspeitos pretendiam roubar valores em kwanzas e também em dólares que supostamente a vítima guardava na sua residência. 3 homens com idades entre os 39 e os 59 anos foram detidos pela polícia na noite desta segunda-feira no Lubango, acusados de tentativa de assalto à residência de um cidadão de nacionalidade chinesa. Segundo a polícia, os suspeitos pretendiam roubar valores em kwanzas e dólares que supostamente o chinês guardava na sua casa. Os presos são residentes nas províncias do Namibe, Cunene e Huila e suspeitos de outros crimes na região. Esses 3 suspeitos foram detidos no dia 26, por volta das 22 horas, no bairro João de Almeida. São indivíduos oriundos, um da província do Cunene e outro da província do Namibe, e o terceiro reside cá na cidade do Lubango. No dia em que pretendiam realizar o assalto, como já estavam a ser seguidos pelos órgãos de inteligência da nossa unidade, eles deslocaram-se à casa do cidadão do Lubango, pegaram ele e saíam em direção à residência do cidadão, com uma pistola e um carregador de outra arma de fogo e trajando roupas escuras e tocas ninja. No momento da detenção, conseguimos apreender uma arma de fogo do tipo pistola, que se encontrava na viatura, em posse dos mesmos, um carregador de uma arma do tipo Uzi Pro, que até agora eles não revelaram onde é que se encontra a arma. Veja no próximo bloco o apaixonante mundo dos desportos e ainda hoje detalhes sobre a adesão de Angola à Zona de Comércio Livre da SADC. Vamos a uma curta pausa. Eu volto daqui a pouco. Até já. Anunciar na Rede Girassol é beneficiar de todas as vantagens de uma multiplataforma. São multi-oportunidades, multivisibilidades, multipossibilidades. É a sua marca e o seu produto, presentes na TV, rádio e em canais online. Seja um parceiro da Rede Girassol. Se está interessado em fazer parte da nossa rede, entre em contacto pelos números 941 337 274, 944 888 101 ou pelo correio eletrónico comercial@redegirassol.ao. Rede Girassol. O futuro é agora. O futuro dos seus trabalhadores depende das suas contribuições.
Regularize voluntariamente a sua dívida com a Segurança Social e garanta que eles tenham acesso às prestações sociais. Você sabia que pode fazer um acordo de pagamento? É simples, rápido e assegura a proteção de quem trabalha ao seu lado. Não deixe para depois. Regularize já. Para mais informações, ligue para o nosso call center 923 190 040. INSS, uma família que cuida de outras famílias. Desde 2006 que a TV Cabo conhece bem o seu negócio e por isso sabemos o seu potencial. Juntos vamos mais longe. Melhor conectividade, mais segurança e o seu parceiro ideal na transformação digital. Vá a tvcabo.ao e faça crescer o seu negócio. Com a TV Cabo, vamos longe. Bem-vindo à segunda parte do Girassol Jornal e passamos a fazer a leitura de uma mensagem do Birro Político do Comitê Central do MPLA pelo falecimento de Augusto Teixeira Tutu. Foi com profunda dor e consternação que o Birro Político do Comitê Central do MPLA tomou conhecimento do falecimento hoje do camarada Augusto Lopes Teixeira Tutu, vítima de doença. O malogrado nasceu no município do Golungo Alto. Muito cedo integrou a causa independentista em Angola, primeiro através da ação política e depois com participação efetiva na luta armada de libertação nacional. Licenciado em Engenharia, Augusto Lopes Teixeira exerceu vários cargos a nível do MPLA e no aparelho do Estado. Foi secretário de Estado da Indústria e Energia no governo de transição em 1975. Membro do Comitê Central, eleito no primeiro congresso do MPLA em dezembro de 1997. Foi ainda eleito presidente do Comitê Olímpico Angolano, tendo sido o primeiro no pós-independência. Foi reitor da Universidade Agostinho Neto no período de 1980 a 1981. Ministro da Educação de 1981 a 1991. A data da sua morte era membro do Conselho de Honra do MPLA e general na reserva. Pelo infausto acontecimento, o Birro Político do Comitê Central do MPLA verga-se perante a figura do malogrado e endereça à família enlutada os mais profundos sentimentos de pesar. O Ministério das Relações Exteriores organizou hoje uma cerimónia comemorativa do Dia da África. O evento decorre no Palácio de Ferro e é para lá onde nós vamos estender o nosso sinal ao encontro da jornalista Fernanda Gonga, que tem mais detalhes sobre o programa de atividades. Fernanda, boa noite. O que é que nos podes avançar a esta altura? São estimativas, estima-se que tenham saído mais de 6 milhões. Boa noite, Iracema Arnaldo, e também a toda a audiência da Rede Girassol. Nesta altura, no Palácio de Ferro, aqui em Luanda, está a acontecer esta cerimónia em comemoração ao 25 de maio, Dia da África, que está a ser realizada pelo Ministério das Relações Exteriores, em que vários africanos estão reunidos para refletir em torno daquilo que são os desafios do continente. Acabamos de acompanhar reflexões provenientes de um docente universitário, Amaral Lala, com quem vamos agora à conversa, que trazia aqui várias reflexões em torno do continente africano. Muito boa noite, está nesta altura em direto para o Girassol Jornal da TV Girassol. Que reflexões é que nós podemos fazer e quais são os desafios que o continente está a enfrentar, uma vez que estamos aqui a celebrar mais um ano desde a fundação da Unidade Africana? Boa noite a todos. De facto, o nosso continente tem vários desafios, não é? E o primeiro desafio começa com a própria União Africana, que tem muitos desafios ao nível do seu financiamento. Os próprios Estados têm vários desafios em termos de criar modelos políticos, econômicos, ecológicos que possam criar as condições de desenvolvimento para os povos africanos. Temos a questão da juventude, que encontra-se
com muitas dificuldades para ter um emprego, temos muita dificuldade de criar universidades ou de ter universidades que possam produzir conhecimento, que estejam à altura das nossas necessidades. Então a lista dos desafios é longa, mas posso realçar essas questões sem esquecer a questão da nossa própria identidade. O presidente João Lourenço, ao longo do seu discurso enquanto presidente da União Africana, fez referência de que as fronteiras não devem ser barreiras, mas pontes, e para que possa facilitar a unidade dos africanos. Mas lançou aí também uma preocupação que tem justamente a ver com a questão da paz e a segurança, que ainda é um problema aqui em África. De facto, nós, enquanto africanos, no projeto da União Africana, prevê a questão da integração. Integração implica livre circulação de pessoas e bens. E para podermos circular livremente, tem de haver segurança. E cada Estado está preocupado com a sua segurança. Logo, enquanto não resolvermos, cada Estado não resolver plenamente a questão da segurança, vai haver sempre essa reticência de abrir fronteiras, porque vão considerar que a chegada de outros vai ainda amplificar a insegurança. Logo, a questão da segurança é uma das prioridades. Enquanto não formos, enquanto o continente não criar condições de segurança, enquanto cada Estado-membro não ter a segurança, a questão da mobilidade torna-se realmente uma preocupação, enquanto devia ser uma esperança. Infelizmente, as condições atuais, além da África Austral, onde já existe essa mobilidade, as outras regiões de África, por exemplo, ao nível da África Central, existe ainda esse desafio, e espero que nos próximos anos vamos conseguir encontrar uma solução, sobretudo na região dos Grandes Lagos, que se encontra aqui ao lado das nossas fronteiras. Muito obrigada. Aqui as palavras do docente universitário Amaral Lala, que trouxe a sua visão, o seu parecer, à volta dos desafios que giram em torno do continente africano, que, apesar de comemorar mais um ano desde a fundação da Unidade Africana, a 25 de maio, hoje 27, ainda se celebra numa comemoração que está a ser promovida pelo Ministério das Relações Exteriores e que traz aqui, reúne vários africanos, conforme as imagens nos dão a ver. Várias pessoas aqui reunidas, são cidadãos angolanos, também estrangeiros residentes no nosso país, o corpo diplomático acreditado em Angola também aqui presente. Há aqui uma feira gastronómica com vários países representados, em que a gastronomia africana, que é um fator também identitário aqui a ser demonstrada. Também os trajes é uma componente visivelmente demonstrada nesta cerimónia, que reúne vários africanos e também traz vários atrativos entre culturais e também artísticos. Nós vamos continuar a acompanhar tudo o que está a acontecer nesta cerimónia em celebração ao Dia da África. Recordar que no seu discurso o presidente João Lourenço, enquanto presidente da União Africana, fez referência de que ainda existem vários desafios, sobretudo relacionados à paz e segurança, e que as fronteiras não devem ser barreiras, mas ponte entre os países. É o essencial que nós podemos avançar nesta altura. Certamente que mais informações sobre este evento, que ainda está a decorrer nos próximos serviços da Rede Girassol. Boa noite. Boa noite, Fernanda Gonga. E o essencial do evento de celebração do Dia da África, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores. E a Organização Pan-Africana está a realizar em Luanda uma conferência regional alusiva ao Dia da África, assinalado a 25 de maio. Temas como a educação e o papel da mulher na sociedade estão em destaque no evento. A falta de valorização no setor da educação e a prevalência de tradições são fatores que contribuem para os desafios da educação das mulheres em Angola. A psicóloga africana Amélia de Almeida acredita que a África precisa de inovação e transformação do ponto de vista educacional e social. Os modelos educacionais no contexto africano estão a ter rupturas, estão a fazer com que a África chore. Por isso é que hoje, neste dia, eu venho de preto. O preto como simbolismo não da cor preta, mas do que
A África precisa renascer, precisa de inovar. Já a secretária da OMA, Joana Tomás, explicou os desafios enfrentados pela mulher angolana na política. A mulher na política enfrenta preconceitos e estereotipos de serem consideradas menos capazes, menos competentes e, por isso, menos assertivas para liderar. Algumas sentem-se intimidadas e desistem. Nem sempre os maridos aceitam que a mulher entre na política. Falta de apoio familiar. Conciliação das tarefas domésticas que obrigam a mulher a ter uma dupla jornada de trabalho. A Organização Pan-Africana da Mulher realizou nesta terça-feira uma conferência regional alusiva ao Dia de África, com o objetivo de celebrar o Dia da Liberdade Africana, que se comemora anualmente a 25 de maio. Durante as palavras de boas-vindas, a secretária regional da organização, Luzia Inglês, afirmou que esta conferência é um laboratório de ideias, bem como uma assembleia de vozes que não se calam perante a desigualdade. Esta conferência é mais do que um momento de reflexão. É um espaço de articulação estratégica, um laboratório de ideias, uma assembleia de vozes que não se calam perante as desigualdades, os conflitos armados, a exploração econômica, as mudanças climáticas e todas as formas de violação que continuam a afetar de maneira desproporcionada as mulheres e as meninas do nosso continente. O evento acontece sob o lema África 2025, Visão da Mulher Africana, e contou com a participação de várias mulheres de todos os estratos da sociedade. 25% das espécies mamíferas no país estão em via de extinção. A constatação é da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, que presidiu a abertura da primeira conferência sobre o ambiente, reafirmando o compromisso da Casa das Leis com a preservação do meio ambiente. Em Angola, como em outras partes do mundo, a biodiversidade enfrenta graves ameaças. Diversas espécies de animais e plantas estão em extinção ou ameaçadas, colocando em risco o equilíbrio dos ecossistemas e o futuro das gerações presentes e vindouras. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, avançou que os impactos das alterações climáticas no país constituem ainda uma preocupação e que por ano perdemos cerca de 100 mil hectares de floresta. Em Angola, segundo dados do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, perdemos mais de 100 mil hectares de florestas por ano, muitas vezes devido a queimadas descontroladas, a exploração ilegal e avanço desordenado das cidades. A nossa biodiversidade rica e única está sob ameaça. Estima-se que 25% das espécies de mamíferos no nosso país estejam em risco de extinção. Minhas senhoras e meus senhores, a ligação entre o ambiente e a saúde é direta. Em Luanda, estudos da Organização Mundial da Saúde indicam que os níveis de poluição atmosférica superam os padrões recomendados. E isso contribui para doenças respiratórias, principalmente em crianças e em idosos. Cuidar do ambiente é salvar vidas, é cuidar da qualidade da vida e da saúde de cada um de nós. O desenvolvimento sustentável não pode ser feito à custa da destruição dos nossos recursos naturais. A sessão, que decorreu sob o lema A preservação do meio ambiente como condição de desenvolvimento sustentável, saúde e qualidade de vida, debateu dois temas centrais, como o papel do Parlamento e a promoção de iniciativas na preservação do ambiente e o impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas. A iniciativa foi promovida pela 10ª Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Ambiente. A coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas, Zeira Virane, afirmou que as alterações climáticas impactam diretamente as populações mais vulneráveis do nosso país. Angola, em particular, com crises de seca na região sul do país, levando a níveis de escassez
de água alarmantes e ameaças à rica biodiversidade. Estas consequências impactam diretamente a saúde pública, particularmente entre as populações mais vulneráveis. Nesta sessão estiveram reunidos parlamentares, representantes da ONU em Angola, entidades diplomáticas, membros do Executivo, operadores nacionais e estrangeiros do setor do ambiente, bem como funcionários parlamentares e estudantes universitários. Jornadas científicas, projeto de investigação científica para o desenvolvimento da economia no país, em destaque. Angola reafirma sua disponibilidade em trabalhar para o fim dos conflitos em África, daí ter colocado o tema entre as prioridades do seu mandato na presidência da União Africana, afirmou hoje o ministro das Relações Exteriores, Tete António, durante a sua participação no Café Cipra. Na ocasião, o ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, anunciou para junho a adesão de Angola à Zona de Comércio Livre da SADC. O Café Cipra de hoje analisou o tema Angola, no centro da diplomacia africana. Uma matéria que vamos acompanhar ainda ao longo deste jornal, mudança de página, atualidade esportiva. Os Palancas Negras cumpriram hoje mais um dia de treino para a Operação COSAFA. O selecionador Pedro Gonçalves contou com mais peças importantes no seu xadrez, com destaque para o avançado Zine Salvador. Continuam os trabalhos de forma intensa na seleção nacional e os aspectos técnicos e táticos a serem destacados. Uma terça-feira com mais estrelas no plantel, com o selecionador Pedro Gonçalves a ver o grupo mais coeso e compacto. Falou para a imprensa Zine Salvador, que mostrou-se feliz por ser chamado para a Taça COSAFA. É sempre um orgulho estar na seleção nacional. Estou aqui em máxima força para dar o meu contributo e atingir os objetivos traçados pela equipe técnica. O avançado mostrou bastante entusiasmo e está ciente das dificuldades e com poucos dados atuais sobre o grupo. Porém, afirmou que vai fazer de tudo para revalidar o título. Vou priorizar aqui o grupo e dizer que o grupo está unido. Estamos todos felizes por estar aqui e vamos à África do Sul para cumprir o objetivo que é trazer a taça para Angola. O futebol é feito disso, é feito de disputa e é bom saber que tem um colega aqui para lutar de frente. E vamos a isso, quem estiver lá, que faça o melhor e que Angola vença sempre. Neste segundo dia de treinos, juntaram-se ao grupo mais alguns jogadores. O guarda-redes Agostinho e o avançado Caporal do Ilhete de Benguela, o defesa Alexandre e o avançado Lepua do Sagrada Esperança e destaque para mais um jogador que vem de fora, Zine Salvador do Lavadiacos de Atenas, da Grécia, ao chegar mais 5, somando um total de 19 jogadores. Para esta quarta-feira, a dinâmica será mais intensa, de forma a preparar um amigável frente ao Interclube e vão treinar no estádio 22 de junho às 16 horas, com imagens de Luís Domingos, auxílio de Francelino André, Anselmo Gaspar, na Operação COSAFA. No pavilhão principal da Cidadela. A equipa militar que vinha de triunfo do jogo passado pretendia vencer e igualar a série a 2, mas encontraram um Petro de Luanda que foi com outros pergaminhos e comandou o jogo e o placar entrando com uma defesa à zona 2-3, que criou muitas dificuldades ao de Agosto. Daí que no primeiro quarto o parcial foi de 14-28 a favor do campeão nacional. No segundo, a história não foi diferente, apenas a diferença do parcial de 23-28 a favor do Petro e as equipas foram ao intervalo maior com de Agosto 37, Petro 56, 19 pontos de diferença. No terceiro, 19 foram os pontos marcados pelos militares contra 26 dos tricolores e o placar registrava 51-82. Com a vitória praticamente assegurada, o Petro de Luanda abdicou do sexto adversário e já a pensar no jogo seguinte, tendo baixado o ritmo da partida, enquanto os militares tudo faziam para baixar o fosso e o parcial foi de 18-8, fechando o resultado final em 69 para o de Agosto, 90 para o Petro de Luanda. O posto Yannick Moreira, do Petro de Luanda, voltou a ser o cestinha da partida, com 23 pontos anotados.
Lazare Adingono, treinador do 1º de agosto, reconheceu que o seu adversário esteve melhor. Defendemos pouco e atacamos mal. Então, quando essa combinação acontece, como dissemos, nossa maturidade e consistência vê-se hoje. Então, é um processo, temos que trabalhar com os miúdos e continuar a demonstrar que a competição de alto rendimento requer consistência e mais consistência. Então, parabéns para a equipa adversária. Nós voltamos a recuperar o grupo para podermos competir melhor na próxima partida. Sérgio Valdiomilhos, técnico do Petro de Luanda, disse que a equipa esteve bem e que vão tentar vencer o próximo jogo e levantar o troféu. A equipa está muito concentrada, hemos estado muy serios y bueno, y al final la verdad que el partido ha sido bastante serio. Bueno, vamos a ver, cada partido es diferente y en cuanto cambia la mentalidad de los jugadores, porque si no la semana que viene nos vamos a Pretoria. O jogo 5 acontece na quinta-feira, a partir das 18 horas, novamente no pavilhão principal da Cidadela. E em caso de triunfo do Petro de Luanda, revalida o título do Unitel Basket. O poste angolano Gilson Bango, de 2 metros e 8 centímetros de altura, com peso de 94 quilos, sagrou-se campeão de uma das maiores ligas de basquetebol a nível do mundo, a Euroliga. O atleta tornou-se no primeiro angolano a conquistar tal feito. Ele entrou para a história e tem apenas 26 anos de idade. O poste Gilson Bango se tornou no primeiro angolano a conquistar a Euroliga de basquetebol, considerada uma das maiores provas da modalidade a nível do mundo. Isso aconteceu no último fim de semana, representando as cores do Fenerbahçe da Turquia, que venceu o Mónaco por 81-70 na grande final da competição. Depois de fazer uma boa temporada na Liga Alemã, Gilson Bango chegou no início desta temporada na Espanha para jogar no Zaragoza. Ele foi o melhor jogador da equipa e o Fenerbahçe, depois de perder Bruno Fernando para o Real Madrid, contratou Bango para jogar na Euroliga. Apesar de não jogar na liga interna por não ter mais lugar para o Fenerbahçe inscrever estrangeiros, o atleta angolano teve alguns minutos na Euroliga e se tornou no primeiro mangolé a conquistar o torneio. Gilson Bango fez 10 jogos, conseguindo 7 triunfos e 3 derrotas, com médias de 13,9 pontos, 5,7 ressaltos e 206,62 minutos por jogo. Depois de levantar a taça da Turquia, Bango fecha a época com a chave de ouro. Recordo que Gilson Bango é uma das figuras de destaque da Seleção Nacional Sénior Masculina, que vai disputar o Afrobasket 2025 de 12 a 24 de agosto, em Luanda. As 10ª Jornadas Científicas realizadas pelo Instituto Superior Metropolitano de Angola reuniu gestores, docentes, investigadores e estudantes. No evento foram apresentados 17 projetos de investigação científica que podem contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país. As 10ª Jornadas Científicas do IMETRO refletiram sobre o papel das instituições de ensino superior na preservação e valorização das conquistas alcançadas em 50 anos de independência de Angola, com foco na relação sociedade-Estado. Na sua intervenção, durante o encerramento do evento, o vice-presidente para os assuntos científicos e pós-graduação da instituição, Chocolate Brás, fez um balanço positivo. Estas jornadas nos demonstraram, de facto, que é possível, sim, que os estudantes assumam um papel proativo no fazer a universidade. E alguns dados podem confirmar o que estamos a colocar. Foram apresentados 17 projetos de investigação científica, entre os quais 6 já terminados e outros em fase de implementação. A docente Beatriz Salucombo apresentou um projeto de implementação das línguas nacionais no programa curricular do ensino superior. O governo também tem projetos governamentais como a diversificação da economia, na agricultura, no turismo e até nas tecnologias. Temos a Infrasat já em zonas. Como é que nós vamos falar com essas pessoas? Se a própria universidade, o perfil de saída dos nossos estudantes não contempla, ou seja, não está prevista as línguas nacionais. Nem que seja uma.
Estudantes revelam que estas jornadas vão ajudar a identificar e solucionar alguns problemas sociais. A academia vem mesmo para isto, até um certo ponto, para pensar o problema, identificar os problemas e pensar aquilo que são as soluções para a resolução dos mesmos problemas. Essas jornadas científicas, até um certo ponto, é para refletir isso, por isso do tema. Falamos durante as jornadas, neste caso, sobre a necessidade de haver uma conexão entre o que se aprende nas universidades e o que o mercado do trabalho oferece. A necessidade de que haja uma pequena conexão para que quando sairmos daqui estejamos preparados para o que vamos encontrar lá fora. Espero levar esses conhecimentos de maneira que me ajudem a implementar ou saber a real história do nosso país até os dias de hoje. Zaqueu Zengo, presidente da instituição, diz que os alunos e professores foram desafiados a pensar nos 50 anos de independência. Não só foi importante, como foi também surpreendente para nós, porque deu para perceber, tanto da pesquisa, da investigação realizada pelos estudantes, quanto dos professores e dos acadêmicos, toda ela, em Angola, tem essa ênfase muito especial de olhar para a necessidade de desenvolver o país, de consolidarmos a independência, de aumentarmos os níveis de liberdade dos cidadãos através da promoção de ações de justiça, de inclusão, essa coisa toda. Durante os 3 dias, o evento acolheu cerca de 3.000 participantes. O Imetro pretende levar alguns projetos científicos para a próxima feira de emprego. Daqui a pouco às notícias, além das nossas fronteiras, nós voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta. Angola, participação no Café Cipra. Na ocasião, o ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, anunciou para junho a adesão de Angola à Zona de Comércio Livre da SADC. O Café Cipra de hoje analisou o tema Angola no centro da diplomacia africana. Angola está entre os 6 maiores contribuintes da União Africana. O país paga regularmente as suas cotas, garantiu nesta terça-feira o ministro das Relações Exteriores durante a 19ª edição do Café Cipra. Na ocasião, o chefe da diplomacia angolana sinalizou algumas iniciativas levadas a cabo pelo presidente João Lourenço no domínio da paz e segurança do continente, desenvolvimento e integração regional. O ministro Tete António realçou o papel de Angola na construção de pontes para a resolução de conflitos. Nós, sim, falamos todo de integração econômica, portanto, uma vontade que existe, mas para chegar lá não se pode ir à integração econômica sem cumprir com certas premissas. Portanto, identificamos os problemas essenciais, a questão da estabilidade, paz e segurança, que é uma questão essencial para o continente africano. Identificamos a questão do desenvolvimento, que é incluindo a questão das infraestruturas, porque hoje em dia o contentor que sai da Ásia, portanto, custa mais barato do que um contentor que circula na região da África Central, pode vir a ser 5 vezes mais caro do que um contentor que sai de Hong Kong. Esta é a razão pela qual, portanto, Angola tem o objetivo de organizar uma conferência internacional sobre o financiamento das infraestruturas, justamente para nós introduzirmos os aceleradores para as aspirações que foram definidas na Agenda 2063. O ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, enfatizou a urgência da diversificação econômica como resposta aos desafios estruturais que impedem o crescimento sustentável da África. Noutro desenvolvimento, o ministro anunciou que Angola vai integrar a Zona Livre de Comércio da SADC a partir do próximo mês. O nosso principal, cavalo de batalha da integração econômica regional tem sido a SADC. Aproveito até para dar uma notícia em primeira mão aos nossos compatriotas, aos nossos cidadãos, que no próximo mês de junho iremos participar da Conferência de Ministros do Comércio da região da SADC para que seja aprovada finalmente a integração de Angola na zona econômica, na zona de comércio livre da SADC. Portanto, nós em junho devemos ter aprovado isto a nível do Conselho de Ministros e será depois ratificado pela Cimeira de Chefes de Estado da SADC.
Por sua vez, a administradora executiva da Apex, Cláudia Gonçalves Pedro, evidenciou os números alcançados pela instituição desde a sua criação. A gestora revelou que entre 2018 até a data presente, a agência registrou mais de 900 intenções de investimento e contribuiu para a criação de 32 mil empregos. Nós, desde 2018, quando a agência foi criada, até o momento, nós registramos 877 intenções de investimento. Estas intenções de investimento registradas têm a previsão de criação de 92 mil postos de trabalho. A título provisional, e estou a falar de postos de trabalho para cidadãos nacionais, postos de trabalho diretos, tendo já sido criados de 32 mil postos de trabalho. O Café Cipra apresenta-se como uma plataforma de diálogo entre os membros do governo e os cidadãos. A edição desta terça-feira visou analisar o papel de Angola como líder diplomático em África e ator-chave nos processos de paz e desenvolvimento do continente. Atualidade internacional. A Amnistia Internacional acusou o M23 de possíveis crimes de guerra na República Democrática do Congo. A acusação consta no relatório publicado nesta terça-feira pela Instituição Internacional de Defesa dos Direitos Humanos. No documento, a Amnistia Internacional acusa o M23 de ser responsável por mortes, torturas e desaparecimento forçado, bem como detenções de civis em áreas sob seu controlo. No parecer da instituição, as ações mencionadas constituem violação do direito internacional humanitário e podem equivaler a crimes de guerra. A Amnistia Internacional afirma que no início deste ano entrevistou 18 ex-detentos nas cidades de Goma e Bukavu, 9 dos quais terão dito que foram torturados por combatentes do M23. Os civis terão sido acusados de apoiar o exército ou o governo congolês. Outros ainda foram mantidos sob detenção, sem nem mesmo saber o porquê. Ex-detentos os entrevistados afirmaram que outros na mesma situação morreram e muitos foram colocados em celas superlotadas e insalubres, sem comida, água ou instalações sanitárias, bem como sem cuidados de saúde suficientes. Alguns ainda ficaram incomunicáveis e sem acesso aos seus familiares. A Amnistia Internacional insta o M23 a libertar imediatamente os civis detidos arbitrariamente e sugere que trate os prisioneiros com humanidade. 5 pessoas morreram em consequência de um incêndio registrado numa fábrica de produtos químicos na cidade chinesa de Shandong. Na sequência do incêndio, 19 pessoas ficaram feridas e outras 6 foram dadas como desaparecidas. A empresa é responsável pelo fabrico de pesticidas e produtos químicos para uso médico. As autoridades enviaram mais de 230 efetivos para combater as chamas do incêndio, cujas causas ainda não foram adiantadas. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos acusou hoje o exército israelita de agir fora do direito internacional de autodefesa e de não respeitar os princípios fundamentais da humanidade na faixa de Gaza. O responsável da ONU reconheceu que Israel tem o direito e o dever de defender o seu povo. Entretanto, sublinhou que o que o país está a fazer atualmente já não é justificável pelo direito à legítima defesa. O responsável pelos direitos humanos na ONU disse que não há mais palavras para descrever a situação catastrófica enfrentada pela população civil de Gaza, sujeita a repetidas deslocações forçadas e sem ajuda humanitária há 8 semanas, uma vez que o pouco que chegou nos últimos dias está muito aquém do volume necessário. O alto comissário da ONU disse que por trás da destruição sistemática de bairros inteiros e da negação de ajuda humanitária, parece haver uma tentativa de provocar uma mudança demográfica permanente em Gaza, desafiando o direito internacional. Estão contadas as notícias na edição de hoje do Girassol Jornal. Nós voltamos amanhã, aqui no mesmo canal e mesmo horário. Boa noite.